Olá, o meu nome é Ana Carla, sou professora de matemática do Instituto Federal do Piauí, do campus Corrente, e hoje darei início às aulas da disciplina Desenho Geométrico. Tá? Para os dois primeiros vídeos, eu preparei um resumo falando sobre a história e os instrumentos do desenho geométrico. No decorrer das aulas, nós trabalharemos algumas definições e processo de criação de um desenho. Mas o que é mesmo o desenho? O desenho é uma arte, é o processo de criação visual com o objeto final. Um bom desenho mostra a melhor expressão visual possível da essência daquilo que está sendo representado. Então, para você construir um desenho, você tem que ter em mente o que você quer construir. Tem que saber a base, né? É primordial que vocês saibam a base, os entes básicos para a criação do desenho. E assim conseguir expressar visualmente a essência do que está sendo representado, para que a pessoa que está visualizando ela consiga entender o que está sendo, o que foi desenhado, não só olhar e observar, e sim entender qual o objetivo, qual a finalidade, a essência mesmo do que foi desenhado. Nós percebemos algumas aulas de história aí do ensino médio, do ensino fundamental, que o desenho é algo bem antigo. Desde épocas muito antigas, o desenho é uma forma importante de comunicação. E essa comunicação trouxe grandes contribuições para a compreensão da história, porque por meio dos desenhos feitos pelos povos antigos, podemos conhecer as técnicas utilizadas por eles, seus hábitos e até suas ideias. Então, é a ideia do visual, né? A gente olhar o desenho e saber que naquele desenho tem muito mais do que o desenho está ali, mais do que uma gravura. Ele expressa técnica, expressa hábitos, expressa uma ideia que aquele povo quis repassar. O homem pré-histórico marcou na rocha seres humanos, animais, plantas, elementos do seu mundo, expressando de uma forma intensa as suas vivências. Só para vocês terem uma ideia de como é antigo o desenho, né? A obra de arte mais antiga tem mais ou menos 43.900 anos, né? Foi pintada há 43.900 anos. Então, foi lá na Indonésia que foi encontrado, tá? Essa obra de arte desses antigos. E o desenho se divide em 3 tipos aqui pra gente, tá? Que a gente vai observar. Entre os tipos de desenho temos o desenho artístico de expressão. Vocês podem observar nessas pinturas rupestres, né? Porque eles expressavam a cultura de cada povo. Ou então artística, envolvendo aí, por exemplo, Tarsila do Amaral, Monet, Michelangelo, Leonardo da Vinci, de maneira geral, esses grandes artistas aí, pintores, escultores, desenhistas, né? O desenho de resolução ou de precisão, que é a geometria descritiva, que é o que a gente vai trabalhar, que é o desenho geométrico. E o desenho de representação ou técnico, que é bastante utilizado aí nas engenharias, ok? Nós vamos estudar o desenho de geometria, tá? Descritiva. Mas o que é o desenho técnico? É uma forma de representação gráfica usada, entre outras finalidades, para ilustrar instrumentos de trabalho, como máquinas, peças e ferramentas, por exemplo. É também a linguagem universal para identificar um produto segundo a sua forma gráfica, pois representam corpos, formas, dimensões e material de que são constituídos. O desenho técnico deve transmitir com exatidão todas as características do objeto a ser representado. Por exemplo, quando o engenheiro faz uma planta baixa, né, qualquer pessoa que vá construir a obra, ela tem que saber ler aquele desenho. Então, ele tem que utilizar no seu desenho uma língua universal, que é utilizado na arquitetura, técnico de arquitetura. Por exemplo, também na marcenaria. Vocês sabem aqueles manuais que vêm para montar móveis? Então, ali é um desenho técnico da marcenaria, né? Lá tem as ferramentas, lá tem quantidade de parafusos,
lá tem o objeto, lá tem como montar o objeto. Então, você, através do desenho, o marceneiro vai construir o objeto. Então, tem que ser bem claro, né? E bem visual. Desenho técnico da mecânica, né? Por exemplo, o motor do carro, quando você vai montar o motor do carro. Imagina eu pegar para montar o motor do carro. Não sei, porque eu não sei as peças de acordo com como elas funcionam, né? Então, quem trabalha com mecânica, ele sabe qual é a polca tal, que vai servir no parafuso, qual é o instrumento que vai utilizar, como deve ser montado, porque cada um tem um local e tem o seu encaixe, né? Cada peça vai se encaixando em outra e assim sucessivamente. Se você não montar direito, o carro não funciona. Então não tem como eu saber se eu não sou mecânica, tá? Ou ao menos, né, fiz um curso que trabalhe com a ideia da mecânica. Desenho geométrico, que é o que a gente vai trabalhar nas nossas aulas durante o curso, né, durante a disciplina. Expressão gráfica da forma, considerando-se as propriedades relativas à sua extensão, ou seja, suas dimensões, né? O olho humano ele consegue ver 3 dimensões, tá? A gente só consegue enxergar 3D. Essas dimensões são as 3 medidas que compõem o nosso mundo tridimensional: o comprimento, a largura e a altura. Em algumas vezes a gente chama aí de espessura. Algumas formas apresentam apenas o comprimento. Logo, o ente geométrico que traduz essa forma é a linha. Então, quando tem só o comprimento, só uma dimensão, a gente diz que o ente geométrico que forma ela é a linha. Quando um objeto apresenta 2 dimensões, isto é, um comprimento e uma largura, o ente geométrico que o representa é o plano. O plano. Temos aí a ideia da área de superfície. Nós temos a ideia de uma superfície. Finalmente, se depararmos com os objetos com as 3 dimensões, né, que a gente chama de 3D, temos a ideia de volume. Tá? Nós temos a ideia de volume. 3 dimensões, nós temos a ideia de volume. Então, o espaço geométrico pode ser comparado à ideia tradicional do espaço cósmico finito, ressaltando-se aqui que é sabido que outras teorias contestam esse modelo. No entanto, para a geometria tradicional fica valendo a velha ideia. É no espaço geométrico que se localizam os entes geométricos, que acabamos de ver, que organizados darão formato a figuras ou corpos geométricos, que aí durante as aulas a gente vai construir a partir desses entes geométricos. Então, todos os outros formas geométricas, figuras, corpos, de maneira geral, a gente vai construir utilizando esses entes, que é o ponto, né? Mais adiante a gente vai entender como é que se trabalha, a linha, o plano e a reta, ok? Então, são esses entes geométricos que a gente vai trabalhar, que é a base. Quando eu falo da base, que a gente tem que saber o início, a gente tem que saber, né, a definição, as características, como se comportam e o que é realmente cada ente geométrico, que é a base. A partir daí, são criadas as outras figuras, ok? Nossa primeira aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado.